Após firmar 13 acordos estratégicos e comerciais com a República do Chile, o presidente Lula reforçou durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira que será necessário ampliar a integração dos países latino-americanos contra a guinada protecionista capitaneada pelos Estados Unidos de Donald Trump no mundo. Ao lado do presidente chileno, Gabriel Boric, Lula avaliou que, se os atuais líderes dos países em desenvolvimento não consolidarem as instituições democráticas de estados urgentemente, as nações do Sul global continuarão reféns de acordos leoninos com as potências econômicas, como os Estados Unidos. Como será o Brasil se eu não for mais o presidente, se entrar à extrema-direita? Questionou Lula. É preciso mudar a compreensão de que nós sozinhos seremos muito frágeis. Sabe? Um país como o Chile, um país como a Bolívia, um país como o Equador, um país como o Uruguai, sabe? O Brasil, o mesmo Brasil, que é um país grande territorialmente, mas economicamente e tecnologicamente ainda é fraco diante do que poderia ser, quando você vai negociar com uma grande potência, você fica muito vulnerável. É como se fosse um acordo leonino, ou seja, é um acordo de cláusulas que só favorece ao grande e ao pequeno nada. É por isso que nós aqui, durante a campanha de 2002, eu era contra a ALCA. Mas uma coisa que pode nos fazer simbolizar, sabe, uma novidade na política da América do Sul, é que nós precisamos trabalhar com muita força e com muita intensidade a necessidade da nossa integração. Quando a gente preside um país, a gente não o preside de forma ideológica. Eu não quero saber se o meu adversário ali do lado, ou se o meu oponente do outro lado, se ele é presidente, ele é de direita, de esquerda ou de centro. Eu quero saber que ele é presidente de um país e eu quero manter com ele uma relação de chefe de Estado. E, por isso, eu preciso criar instituições sólidas que, independentemente do governo, essas instituições funcionem. Não pode ficar dependendo do presidente. Hoje está o Lula, eu participo de uma coisa. Amanhã não está o Lula, o Brasil não participa. Hoje está o Boric, participa. Amanhã não está o Boric, não participa. Política comercial, política cultural, política, sabe? A geopolítica do mundo não é feita de ocasiões. Ela tem que ser perene. E nós precisamos construir com instituições que dê seguridade ao exercício da democracia, independentemente de quem seja o presidente da República. Como será o Brasil quando eu não for mais presidente? Se entrar extrema-direita aqui. Como será o Chile se entrar uma extrema-direita no Chile? E assim para todos os países. Vamos ver a diferença dos Estados Unidos, do Biden para o Trump. O que mudou nesse mundo? É isso que nós precisamos pensar para consolidar duas coisas. Primeiro, a democracia. Segundo, o multilateralismo. Parte da solução do nosso problema está na nossa mão, está próximo de nós, está com nossos parceiros. E, muitas vezes, por uma questão cultural, por uma questão de disputa que nenhum de nós sabe como é que começou, a gente tem uma certa, sabe, incapacidade de fazer as coisas acontecer com a rapidez. Nós precisamos, daqui para frente, companheiros, estabelecer meta. Uma reunião dessa, cada protocolo que a gente assinar tem que ter uma meta. Até tal data tem que ser cumprida isso. Porque, senão, a burocracia não executa. Senão, ao invés de marcar uma reunião amanhã, deixa para marcar o mês que vem. Ao invés de marcar o mês que vem, marca o ano que vem e o tempo vai passando. E as pessoas não se dão conta que o burocrata é eterno. O mandato presidencial, ele tem prazo de validade. Você, cara, teve um dia que você tomou posse e tua validade vai terminar em novembro, quando vencer o teu mandato. Ao longo de todas as declarações, o presidente criticou fortemente os tarifaços do presidente americano, Donald Trump, e disse não querer viver em uma guerra fria na economia do mundo, onde terá de escolher entre negociar com americanos ou chineses. Por que eu estou dizendo dessa coisa? Porque, Boris, é o seguinte, nós precisamos descobrir que na hora que você tem um presidente da República de um país importante como os Estados Unidos, que resolve estabelecer a discussão, sabe, favorável a uma política protecionista,
contrário a tudo que foi falado para nós desde os anos 80. A globalização, o livre comércio, ou seja, todo mundo só falava em livre comércio e globalização, e, de repente, nada disso vale a pena, e o que vale a pena é o seguinte, é o protecionismo. Você não quer guerra fria, e eu não quero guerra fria. Eu não quero fazer opção entre Estados Unidos ou China. Eu quero ter relações com os Estados Unidos, quero ter relação com a China. Eu não quero ter preferência sobre outro. Quem tem que ter preferência são os meus empresários, que querem negociar com os teus empresários, mas eu não, eu quero negociar com todo mundo. Essa tua visita ao Brasil, quando nós estamos completando 189 anos de relações diplomáticas, quando nós estamos fazendo a primeira reunião, depois de definirmos, sabe, o ano da amizade Brasil e Chile, dia 22 de abril. Não sei se você sabe, hoje foi o dia em que os portugueses descobriram o Brasil. Há rumores de que eles já sabiam que o Brasil existia. Mas como a história tem que ter o início, então o início é de 22 de abril de 1500. E esse dia, para mim, é muito importante, não apenas pelos acordos, pelos protocolos de intenções que foram assinados aqui. Eu penso que essa reunião é importante por conta do momento político que o mundo vive. Não sei, o companheiro Boris é muito jovem, mas tem uma boa experiência acadêmica, e ele sabe que os nossos países, durante quase 400 e poucos anos, eram induzidos a se tratarem como inimigos. O Brasil vivia de costa para toda a América do Sul. O Brasil olhava para a União Europeia e para os Estados Unidos. E a América do Sul também olhava por cima do Brasil, atrás de enxergar a Europa e atrás de enxergar os Estados Unidos. Era como se nós fôssemos possíveis inimigos. Eu conto sempre que o presidente Chávez, antes de ser presidente, ele era da Academia Militar da Venezuela, e como acadêmico e professor, ele me dizia que durante muito tempo as aulas que ele dava para os militares da Venezuela era de que o Brasil era o inimigo. Era com o Brasil que a América do Sul tinha que se preocupar. Não era nem com os espanhóis, que foram colonizadores, e muito menos com os Estados Unidos ou os ingleses, era o Brasil. E isso aconteceu em outros países. E quando eu cheguei na presidência da República, eu descobri, e estava contando para o presidente Boric, a primeira ponte em 500 anos de história entre Brasil e Bolívia foi feita no meu governo, na cidade de Basileia, no estado do Acre. Só para você ter ideia, Boris, o Chile teve a sua primeira universidade em 1842, segundo o nosso companheiro Alberto Van Caveren, em 1842. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. Só para você perceber a submissão que nós tivemos durante tantos anos aos colonizadores que nos colonizaram. E é por isso que eu sou um cidadão obcecado pela integração. Eu acho que nós, presidentes de países da América do Sul, deveríamos compreender que, isolados, nós somos muito fracos. Nós não nascemos para viver mais 500 anos como um país pobre. Nós não nascemos para viver mais 500 anos vendo os nossos países serem governados para 35% ou 45% da população, como se o restante da sociedade fosse tratado como invisíveis. Aqueles que não se enxergam. Aqueles que só aparecem na época das eleições para colocar os que esquecem dele no poder durante os mandatos presidenciais.
É essa lógica que pessoas jovens como você, que pessoas jovens como eu, não tão jovem, que sabe, pode mudar. É preciso mudar a compreensão da política. É preciso mudar a compreensão de por que nós queremos um cargo de presidente da República.